sua forma, a sua eclesiologia, para que ela tenha sucesso no trabalho de Jesus Cristo. E está por aí essa ideia, globalização para ali, globalização para lá, não é? Tudo está agora fácil, todo mundo se comunica facilmente. Agora não há mais aquela dificuldade, uma pessoa que está lá na China, não é? Se comunica com você, tem a internet que coloca você, puxa, em muitos lugares principais do mundo. Nós estamos na era do computador, na era da máquina, do digital, e tudo isso representa o quê? Frieza. Aí então é que a igreja há de prevalecer, vivenciando o fogo do amor de Jesus Cristo. Aí então que a igreja há de rever a sua estrutura, a sua maneira como trabalha e como relaciona-se com o mundo lá fora. A igreja vai precisar repensar. Por isso que nós estamos, irmãos, dando um passeio para que destaquemos duas coisas que vão ser muito importantes para a igreja, biblicamente. Globalização, o que mais nós ouvimos por aí? Alguém pode ajudar? O que mais? O que nós temos dificuldade hoje em dia? Falando em termos de Brasil. Irmãos, está acabando esse negócio de empresa. Irmãos, não perceberam isso? O grande número de profissionais autônomos que tem aparecido é imenso. Se você não se preparar para muitas coisas, você vai ter dificuldade. Hoje em dia, você ter uma só especialização já não te dá sucesso, muito mal te garante o pão de cada dia. É a tendência, irmãos. A crise econômica, o racionamento de tudo. Estima-se que a população mundial chegará a mais de 6 bilhões de habitantes, 6,5 bilhões de habitantes depois do ano 2000. E as cidades já megalópolis como São Paulo, que é considerada uma, como Nova York, como Nova Delhi, são megalópolis com mais de 13 milhões de habitantes. A tendência então é que as pessoas se aglomerem, uma grande aglomeração, uma superpopulação invada os centros urbanos. Vejam bem, irmãos, isso tudo está acontecendo atualmente, já começou a acontecer, já está acontecendo. Não sei se nós temos percebido, parado para perceber isto, mas nós estamos envolvidos, a igreja está envolvida, por isso ela tem que repensar muitas coisas. Em primeiro lugar, ela tem que repensar a sua estrutura interna. Ela não há de ficar parada no mundo, estacionada no espaço. Ela não pode ficar parada no tempo, ela não pode fechar os olhos diante das mudanças que estão ocorrendo em velocidade muito intensa atualmente. A igreja vai precisar reagir diante de todas essas mudanças, como algumas já têm reagido, mas a maioria está parada no tempo. A igreja vai ter que repensar a sua maneira de evangelizar,
a sua maneira de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja terá que repensar a sua maneira de fazer a educação cristã. Paulo Freire fala que não se pode pensar em educação sem pensar no homem. A igreja precisará investir nas pessoas. A tendência da igreja agora, a partir de agora, é investir em pessoas. Meus irmãos, por causa dessa grande influência de pessoas nos centros urbanos, a coisa vai ficar mais fácil. Nós não vamos precisar mais ir muito longe para evangelizar. As pessoas estão perto de nós. Qual é a tendência então? É usarmos coisas práticas. A igreja há de se tornar prática. A igreja terá que repensar se o que ela tem é prático, é objetivo, é funcional. Se o templo que ela tem é funcional, porque quem vai subir não é esse templo, somos nós. Muitas igrejas gastando rios de dinheiro em construção de templos faraônicos, mas não investindo na sua liderança, não investindo em vidas, não tem dinheiro para comprar um material de escola bíblica dominical. Professores reclamam, não há investimento financeiro nos segmentos internos da igreja. A igreja não há. A igreja que não repensar a sua forma de fazer educação vai decrescer, vai ficar paradinha, mirradinha. A tendência é termos templos funcionais, ou seja, usar teatros, usar os cinemas para evangelizar, usar as praças públicas. Mas a questão, irmãos, é que estamos numa megalópole e que todas as pessoas estão pertas e nós temos uma grande oportunidade, desafios enormes diante de nós para mudar o que já existe, o que já vem acontecendo há muito tempo, arcaico, não funcional. Temos que repensar isso. Se queremos ganhar muitas almas para Jesus, vamos precisar ir até as pessoas, atrair as pessoas. Como falamos, a igreja, ela vai ter sucesso em ganhar vidas para Jesus, quanto mais for informal a sua maneira de evangelizar. A tendência é a igreja prevalecer no discipulado pessoal. Para isso a igreja terá que investir, preparar os crentes para o testemunho de Jesus Cristo. Atos 1:8 está escrito o quê? Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até os confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Vejam bem, irmãos, a igreja vai precisar investir, preparar os crentes para testemunhar de Jesus Cristo. A igreja há de investir no discipulado. A igreja que investir o máximo do discipulado, ela vai ter melhores resultados e muito mais resultados. Quais outras tendências internas que nós estamos tendo? Poderíamos mencionar. Liderança. A liderança de hoje, como é representada?
ostensivo. Você pode ver, irmãos, na sua igreja tem 10 líderes, só 2 ou 3 trabalham, o restante só marca a presença. É a realidade. É a realidade. A igreja então terá que investir e dar responsabilidades àqueles qualificados espiritualmente para poderem realizar a obra de Jesus Cristo. A igreja irá aproveitar o máximo que puder os dons, os talentos dados por Jesus Cristo, administrados pelo Espírito Santo. Para que foi nos dado? Efésios capítulo 4 em diante, está escrito o quê? Foi nos dado para o aperfeiçoamento dos santos. Capítulo 4, se alguém quiser ler, pode ler. O aperfeiçoamento dos santos. Então, a educação, a igreja terá que repensar a maneira como pratica o ensino. A sua pedagogia. O que é a pedagogia? A pedagogia é estrutura. Dá estrutura, dá forma, organiza a coisa toda. A igreja terá que repensar qual é a maneira que ela tem usado hoje para que ela possa mudar, porque a igreja de amanhã ela precisará ter uma estrutura flexível, funcional, uma estrutura não como aquelas que a gente já conhece, que ninguém pode mexer, ninguém pode tocar, porque tocou na menina dos olhos, né? A gente compra uma briga muito grande. A igreja terá que repensar isso. Partes internas. O que mais nós poderíamos chamar de parte interna para poder partir para a parte externa e terminar? O que você está pensando aí? Gostaria da participação? Testemunho pessoal. Nós estamos vivendo hoje um superficialismo muito grande na fé, não é? Uma atração muito mais sensual, voltado para as emoções, alguns até sensacionalistas. Estamos esquecendo do que Caio Fábio menciona de caráter, do que a Bíblia diz, caráter, ou seja, valores éticos, princípios da palavra de Deus estão sendo esquecidos em nome de um emocionalismo desenfreado. Isso que a gente tem visto, muito barulho, mas pouco, vamos conversar sinceramente aqui juntos, muito barulho e pouco conteúdo. Nossa música, ela precisa ser repensada, precisa ser trazida para o contexto, mas ela precisa de conteúdo. Há muita falta de conteúdo, muito exagero de interpretação em alguns escritos. Há também uma falsa teologia, ou uma teologia distorcida, presente em grande parte de cânticos que nós usamos para louvar a Deus. Não é verdade? É verdade.
Você sabe o que é. Então, estamos vivendo de maneira geral tudo isso. Você quer mencionar outra coisa? Ô gente, vamos participar aí. Clericalismo. Como? Clericalismo. Clericalismo. Não entendi. Clericalismo. Ah, sim. Muito bem. Você sabe o que é isso? O oposto de sacerdotalismo. Muito bem. E o que é o oposto de sacerdotalismo? Os irmãos entenderam o que ele disse? Não entenderam? Nunca ouviram falar nisso, nessa palavra? Essa palavra traduz o quê? Pode falar, meu irmão. Um grande poderio dado à igreja, a um grupo. Exagero de poder. Em nome do poder, tem gente aí metendo os pés pelas mãos. Pega uma igreja com 20, deixam com 10. Eu soube de um que deixou a igreja pegou com 30 e deixou com 5. Porque a maioria era a família dele. Coisa acontecendo, irmãos. Graças a Deus, não na nossa denominação, mas acontece também na nossa. E tem acontecido em nome de um moralismo exagerado, de um formalismo exagerado, de um legalismo. Nós temos jogado as pessoas para fora como quem joga uma coisa qualquer. Por isso a igreja terá que repensar a sua forma, sua estrutura, o seu relacionamento. A igreja terá que repensar a sua comunhão. A comunhão é de ser bíblica, a koinonia. A igreja deverá vivenciar intensamente o amor de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler? Se eu tivesse o dom de falar outras línguas, sem tê-las aprendido, se eu pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, e no entanto não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas e contudo não amasse os outros, que bem faria isso? Mesmo que eu tivesse o dom da fé. Aliás, em falar do dom da fé, estamos hoje vivenciando agora algumas coisas da parte externa, o shopping center da fé. Já ouviram falar? As igrejas supermercados, shopping centers da fé, vendem a fé, a graça de Deus barateada. Nós estamos vendo isso, irmãos. Centenas de pessoas, milhares de pessoas envolvidas com tudo isso, com todo esse carismatismo sem fundamento teológico e bíblico, mas envolvidos. Por quê? Porque a tendência hoje é o quê? As pessoas vivem com os nervos à flor da pele. Elas querem emoção. As pessoas hoje, você não basta entrar no metrô, você basta pisar sem querer no pé de alguém para que ele já parta para cima de você.
Olha, esses dias aí, quem já vocês já estão acostumados, eu também estou, pegar o meu metrô na hora do pico, né? Não preciso nem fazer nada, só pegar ali que o pessoal se encarrega de fazer o resto. E quase que eu presenciei uma briga feia no dia de ontem, por causa de um rapaz que ele entrou com tanta força, e um senhor que estava atrás entrou para o metrô e partiu para cima dele com tudo. Outro dia ali na praça, ali perto do vale do Anhangabaú, você sabe o que significa Anhangabaú? Vale do Feitiço, né? Ali, você saindo para pegar 7 de abril, né? Ali o motorista de táxi parou, estava parado, de repente o sinal abriu, mas uma pessoa estava passando de repente, e ela não se preocupou em passar depressa, estava passando muito devagar, e ele querendo ir embora, mas ele parou o carro na hora, abriu a porta e partiu para cima dele com tudo. Irmãos, é isso. Estamos vivenciando um momento muito emotivo, e as igrejas precisam aproveitar esse momento também, aproveitar de maneira positiva. Precisa mostrar a realidade do amor de Jesus, da graça de Deus, vivenciar, testemunhar isto de maneira muito clara, de maneira lógica, que as pessoas possam ver em nós Jesus Cristo. Realmente estou falando com um cristão verdadeiro. Olha como eles se parecem com Cristo. O discípulo de Jesus da igreja de hoje precisará se preocupar em ser um discípulo que se agarre ao seu mestre muito mais intensamente, para que não tenha insucessos no futuro. E a igreja precisará preparar, precisará no poder do Espírito Santo ministrar as pessoas para que elas possam vivenciar isto, para que tenham sucesso, para que tenham bons resultados no futuro. Continuando a leitura, diz, paramos aonde? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de poder falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, ainda assim eu não valeria absolutamente nada sem amor. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, e fosse queimado vivo por pregar o Evangelho, e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. O amor é muito paciente, é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é arrogante nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda rancor e dificilmente notará o mal que outros lhe fazem. Difícil isso, né? Diante de tanta desvalorização do ser, não é? A gente tem visto aí, nesta virada do milênio, nós temos presenciado uma grande desvalorização das pessoas, da pessoa humana. A tendência, irmãos, é esta situação piorar. E a igreja é que vai pregar a mensagem de Jesus Cristo. Ela tem a mensagem, ela tem poder outorgado pelo Espírito Santo para altear a voz e bradar que Deus ama o homem, que Deus valoriza o homem. Então, no meio disso tudo, há um grande enfraquecimento de autoimagem. Pessoas sendo trocadas por coisas. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vale dólar, você vale dinheiro para o governo. Você não entra lá sem, chamam cash, né? Não entra sem isso lá. Você vale isso para eles. Irmãos, esta é a nossa realidade.
Outra coisa, irmãos, a população brasileira, ela vai, a partir do ano 2000 até o 2005, vamos ter um grande número de idosos. A igreja deverá se preparar para trabalhar, repensar o que está fazendo pelo idoso hoje. Está fazendo, primeiro, começar pelas crianças, pelos adolescentes, e como vai aumentar o número de idosos, que ela está pensando em fazer com os idosos amanhã. Como ela pretende investir nos idosos. Que vai acontecer um grande número de aposentados. Os irmãos sabem que a aposentadoria no Brasil é em todo o mundo, país de terceiro mundo, países pobres, é uma mixaria terrível, é salário de fome, não é? Coisa feia mesmo. Então a tendência é o poder aquisitivo da igreja de amanhã, que hoje já está escasso o dinheiro, mas a igreja de amanhã, a tendência é ter menos dinheiro ainda. Você já pensou nisso? Então você terá que aproveitar todos os recursos que você tiver para poder investir no reino de Deus. Isso é sério. O amor é muito paciente, é bondoso, não é presunçoso, nunca é arrogante, nem egoísta, nem rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, melindroso, já passamos, não guarda rancor, dificilmente voltará ao mal que outros lhe fazem, nunca estará satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa, tal qual foi o resultado do julgamento do, como se chama? Guilherme de Pádua. Viram a expressão do semblante da glória, né? A mãe, na verdade, viram expressão de justiça. Mesmo assim, a nossa justiça, quer dizer, a justiça do homem, ela sempre foi falha e sempre será falha. A igreja precisará levantar a voz, pregar com autoridade a justiça de Deus. O Deus soberano, o Deus que quer reinar na vida das pessoas. E para reinar nas vidas das pessoas, ele tem que reinar na nossa primeiro. Como está lá em Romanos 12, 1 e 2, o que está escrito? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha só, como vamos poder transformar, ajudar, ser instrumentos do poder do Espírito Santo para ver vidas restauradas, se às vezes nós não temos feito isso uma realidade em nossas vidas. A tendência das pessoas, depois do ano 2000, irmãos, é ficarem tão frias que todo tipo de farisaísmo, de hipocrisia será rejeitado. As pessoas não vão, como os irmãos sabem muito bem, que hoje já não estão tolerando mais certas coisas. Muito pior amanhã, vai se tornar intolerável. Então a igreja terá que fazer o quê? Mostrar um testemunho vivo, eficaz daquilo que Jesus fez por ela, por nós.
não é? Vamos terminar a leitura? Se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custar, sempre acreditará nele, sempre esperará melhor dele, sempre se manterá em sua defesa. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial, os dons desaparecerão, porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons especiais, e a pregação dos mais dotados é ainda muito imperfeita. Entretanto, quando tiverem sido feitos completos e aperfeiçoados, então cessará a necessidade desses dons especiais e insuficientes, e eles desaparecerão. É como neste caso, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância, e agora eu deixei as coisas de criança. De igual modo, agora só podemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus, como se estivéssemos observando seu reflexo no espelho muito ruim. Mas o dia chegará quando veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora mesmo no interior do meu coração. Há 3 coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor, e a maior destas é o amor. Não vamos poder mentir, fingir de maneira nenhuma aquilo que somos, né? É aquele ser ou não ser, não é? Eis a questão: o eu sou, o eu não sou. É também uma coisa, irmãos, que tem acontecido atualmente: a falta de identidade. Quando uma pessoa não sabe o que ela é, ou ela não é nada, ou ela não será nada, quer dizer, ou ela será qualquer coisa. Então a grande superficialidade em termos bíblicos tem levado muitas pessoas a qualquer direção. É como aquela história de Alice no País das Maravilhas. Vocês lembram dessa historinha? Já lhe contaram, talvez. Alice se perdeu, não sabendo para onde ia. O gato lhe disse o quê? Pode falar. Quem sabe? Quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Em outras palavras, traduzindo as palavras do gato, né? Sabe o gato. Realmente, muita gente perdida no nosso meio, desorientada. E a tendência, irmãos, é essa coisa piorar. Se a igreja não acordar agora, a coisa vai piorar. Eu queria encerrar com o mesmo versículo que começamos de Mateus 28, 19 e 20. Esse nosso bate-papo. Quero também recomendar aos irmãos, líderes, que leiam bastante sobre isso. Há um livro agora recém-lançado, pastor Darcy Duzilek, Futuro da Igreja no Terceiro Milênio. Muito bom, muito bom. Livro best-seller, Administrando para o Futuro. Irmãos podem comprar, muito bom. Há também um recém-lançado do pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, onde ele faz uma declaração de amor à igreja. A igreja terá que repensar como está o meu relacionamento com o corpo de Cristo. Até que ponto é o meu amor? Aliás, irmãos, viveremos dias bem confusos, dias
perversos, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Capítulo 4 diz: entretanto o Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de mestres com ideias, inspirações diabólicas. Tais mestres falarão mentiras, cara séria, falarão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Dirão que está tudo errado, que está errado casar-se, que está errado comer carne, embora Deus tenha dado isso, etc e tal. 2 Timóteo, agora, capítulo 4. Portanto, eu insisto solenemente, versículo 1, com você diante de Deus, diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. E pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for, corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem. Estimule-os a fazer o bem, e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus, porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante, Timóteo, contra todos estes perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. O amor à igreja, corpo de Cristo, a Jesus. Quero encerrar então Mateus 28, 19 e 20. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa a mais. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? A gente vem pensando justamente nisso, num bate-papo, não uma coisa como a gente já está acostumado a fazer, mas um bate-papo, uma série de ideias sendo lançadas, nada como resultado final. Irmãos, a gente tem um grande defeito. Eu digo isso porque tem um professor na faculdade que tenho grande admiração por ele. E uma das coisas que ele mais diz, para a turma, nós estamos sempre acostumados a dar respostas para tudo. E os americanos dizem muito isso, que os pastores brasileiros gostam de ter respostas para tudo. Muitas vezes, irmãos, há muita gente que não tem a resposta certa, porque não vem da palavra de Deus. Precisamos repensar isso. Então, por isso, batemos um papo, conversamos, lançamos ideias. Precisamos refletir, pensar, aproveitar a oportunidade que está diante de nós. Pensar com o nosso pastor, com nossos líderes, o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo e o que nós precisamos fazer para amanhã. Como devemos preparar hoje para amanhã? Eu gostaria de concluir então com o mesmo versículo, somente o versículo 20. E depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disto, que eu estarei sempre com vocês até o final
final do mundo, ou até a tenhamos essa consciência plena. Jamais somos desamparados, abandonados. Jesus está conosco, Ele está presente em nós, o Seu Espírito habita em nós. Não haveremos de temer o que pode nos acontecer amanhã. Nada sabemos, irmãos, sobre o futuro. Temos visto muita coisa acontecer, livros, milhares escritos. Aliás, nós temos visto que uma das religiões que tem mais crescido no mundo é o islamismo, e o cristianismo é o que menos tem crescido, principalmente as linhas tradicionais. Isso tudo tem feito com que nós percamos espaço para seitas, para o misticismo, o esoterismo. Shopping center, por exemplo, esse aqui, Ricanduva, sei lá, outros shoppings por aí, tem uma fila de pessoas para se consultar com cartomantes. Mônica Bonfigli, que dá assistência esotérica, fala, usa o espaço da TV Bandeirantes, ela diz que jamais acredita nesse negócio de transformação de vida. Não existe isso. Para psicólogos querendo explicar, li na manchete, edição agora recente, uma briga ali entre duas pessoas. Um repórter escreveu sobre uma certa pessoa que estava tendo uma entidade e que ele desconsiderava aquilo, não acreditava naquilo, e aquela pessoa pediu que ele fosse lá verificar e comprovar que era verdade. Nós estamos vendo aí, a tendência é essa. Nós não podemos nos calar, não podemos ficar de braços cruzados. Eu acho, irmãos, temos certeza, inclusive, o nosso povo batista é um grupo do povo de Deus que mais preparado é. Mas somos o povo que trabalha muito pouco, emprega muito pouco aquilo que sabe. Jovens universitários de montões nas igrejas que não são aproveitados, não conseguem espaço, vão para outras que lá tem, então perde de termos esse preparo para o futuro, não é? Ter esses profissionais, as pessoas bem preparadas, equipadas, mas principalmente, nossa principal preocupação é preparo espiritual, conteúdo espiritual, Bíblia. Quanto mais comunhão com Deus, mais eu vou ter comunhão com o meu próximo, mais eu vou ser usado como instrumento vivo nas mãos do Senhor, mais eu vou ser aproveitado pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, se formos também por outro lado, que vai aproveitar só o talento, a parte material, intelectual, e colocar a parte espiritual em segundo plano, aí vamos realmente perder espaço, vamos perder para Cristo e vamos ceder para o marido. Que o Senhor nos faça idôneos, que nos prepare, que o seu Espírito nos prepare, esteja nos preparando, incomodando líderes aqui presentes, pessoas habilitadas, todos somos, temos o dom do Espírito Santo, temos talentos,
temos a presença do Espírito em nós, ninguém aqui é incapaz de fazer alguma coisa para Deus. É só se colocar nas mãos dele e fazer a obra. Deus vai usar cada um da maneira como é, no lugar certo e de maneira certa. Então precisamos, por outro lado, valorizar, investir. É um momento de investir na nossa vida espiritual. Deus possa nos abençoar. Amém. O Senhor complete em nossos corações muitas coisas que poderiam ser faladas aqui. Não querendo com isso tirando a responsabilidade daquele que fala de estar preparado, não é? De maneira nenhuma, estamos usando isso de maneira incorreta. Mas que o Senhor nos abençoe ricamente, nos ajude de verdade, que a gente queira isso. Amém? Vamos orar.